Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Porque assim, eu acho que o Flamengo, aqui o Abel, antes da gente ouvir o Renato, tinha uma pergunta na tela que eu achei bem legal. O Mengão malvadão aí... Eu falei no intervalo do jogo, vou falar uma coisa aqui para vocês que não deveria estar falando. Foi uma atuação de gala, os primeiros 45 minutos do Flamengo. E olha que a equipe não tem todo aquele entrosamento quando uma equipe joga seguido, né? Então, o único probleminha que a gente cometeu, de repente, no segundo tempo é ter se acomodado um pouquinho no placar, entendeu? E no momento que a gente perdeu o Pedro e o Kennedy, entraram dois jogadores também que nos ajudaram bastante, mas é a falta de entrosamento, e isso dificulta bastante. E eu falei isso para eles no intervalo do jogo, e pedi para que eles continuassem com a mesma concentração, com o mesmo foco, com a mesma determinação, principalmente na parte tática, e eles estavam muito bem, mas é uma coisa, digamos assim, normal, não só no Flamengo, mas em qualquer outro clube. No momento que você faz um placar elástico, como a gente fez nos primeiros 45 minutos, a equipe relaxar um pouquinho. Vamos lá. Renatão chegou chegando, né? Atropelou tudo aqui o Renatão, mas beleza. Atenção, hein? Jogos do Flamengo desde a chegada do Renato Gaúcho. E como... Por favor, aproxima um pouco a tela aqui para mim, por favor, meu querido. Porque aqui já são 44 anos e a visão já está indo pro vinagre já, viu? Então só aproxima aqui, por favor, para que eu possa enxergar melhor, porque a tela é linda, eu não quero estragar o trabalho. Beleza, gente. Obrigado. Então vamos lá. Jogos do Flamengo desde a chegada do Renato Gaúcho. Em 4 jogos, fez um golzinho só. Em 4 jogos, fez 2 gols. Em 5 jogos, fez 3 gols. E em 8 jogos, fez 4 ou mais gols. Realmente é um ataque avassalador. E mudando, hein? E rodando. Não é só com Gabigol, com Everton Ribeiro, com Arrascaeta e tal. É também com Pedro. Tem muito gol de reserva aí. Com o Michael, né? Agora com o Andréas Pereira, que não é atacante, mas ontem fez gol, né? Ele só não marcou nas derrotas contra o Internacional e contra o Grêmio, quando foi goleado por 4-0 pelo Colorado e perdeu por 1-0 pro Tricolor. Abel, atuação de gala. Isso aí? Ou é exagero? Primeiro, antes de responder sua pergunta, adivinha quem tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro? Flamengo, 46 gols de longe em 23 jogos. Então, é uma média de 2, não é? 2 por jogo. Segundo lugar, o Galo com 41. O Bragantino, se eu não me engano, tem 40. É muito gol. E eu concordo com tudo que o Renato disse ali na entrevista coletiva. É mesmo? Concordo. Atuação de gala no primeiro tempo. Contra o Juventude, que muita gente pode dizer, o Juventude está lá na parte de baixo da tabela. Juventude é moleza. Não. Juventude tem, apesar de estar mal no campeonato, na pontuação, ele endureceu recentemente para o Palmeiras. Ele endureceu, não só endureceu, como fez 3-0 para cima do Santos e contra outros times. Só que foi avassalador o Flamengo, uma atuação de gala, porque o Flamengo jogou bem, dominou o jogo, teve a bola, fez 3 gols e gols lindos. O gol do Kennedy, um golaço, maravilhoso. O Foster, estava tentando me lembrar, o Foster. O Kennedy no início do jogo deu uma canseira nele, esse gol que a gente está vendo aí, com um passe maravilhoso, inclusive do Pedro. Então é um lindo gol. O gol do Andréas Pereira de falta, também é um golaço. Aliás, fazia tempo que o Flamengo não fazia desde 2018. Um gol de falta, e quando voltou a fazer, um gol espetacular. O meu pai costuma chamar essa jogada, esse chute, de pombo sem asa. Isso. Os antigos chamam pombo. Eu gosto. Sobe, desce e vai reto assim, né? Fica imaginando, né? Com um pombo sem asa, né? Olha aí, ó. Coitado do pombo, né? Olha o pombo sem asa caindo lá, olha lá. Coitado do goleirão. E o Andréas Pereira ainda teve mais 2 bolas na trave em outras cobranças de falta. O próprio gol do Pedro, uma jogada legal ali do Michael pelo lado esquerdo, ele rouba a bola, toca e o Pedro só completa. E o Pedro, depois na entrevista, ainda falou, foi mais difícil esse passe de calcanhar que a gente está vendo aí, porque o meu gol que eu tive só que empurrar. Mas ele teve mérito também, porque ele estava no lugar certo na hora certa.
uma grande atuação do Flamengo, Kennedy bem, Andréas Pereira bem, Michael bem de novo, Thiago Maia jogando bem. E eu concordo com o Renato também quando ele disse que o Flamengo meio que relaxou. Fez 3-0, voltou para o segundo tempo, meio relaxado, tal. O Juventude foi lá, fez um gol, mas muito pouco para um time que foi superior. E olha, já tinha feito conseguido uma grande vitória contra o Fortaleza, 3-0. jogando fora de casa e com muitos e muitos desfalques. Que mais uma vez, como a gente estava falando do Galo agora, prova a força do elenco e o bom trabalho que o Renato tem feito com esse elenco. Abel. Aí você vai num ponto bom. Você está lembrando o quê? Do Abel Ferreira? É lógico. Também lembrei. Mas é lógico, né? Que o Abel Ferreira disse ontem, né, William? Vai lá você. Não, pode falar, lembra aí. Não, só lembrando a frase que ele disse. O Palmeiras é muito forte quando está completo. Concordo com ele, mas ele tem que trabalhar, não para ser igual, mas para ser forte, a ponto de jogar de igual para igual com o América Mineiro, com o Cuiabá, quem mais? Recentemente. Contra o Juventude em casa. Juventude. O Palmeiras teve um jogo igualzinho, não só o Palmeiras, hein? O Corinthians também teve um jogo meio na estreia dos reforços e tal. Jogo igualzinho a esse aí. Aí você vai dizer, não, mas contra o Palmeiras e o Corinthians o Juventude saiu mais. Contra o Juventude saiu mais também. O jogo começa com 2 chegadas do Juventude. E o que o Flamengo faz? Se impõe. Sufoca, tem a bola questão. A bola na trave do Mateuzinho. Foi uma atuação de gala e de olho do Galo. Exatamente. O Flamengo... Bem lembrado, hein? Exatamente. Mateuzinho. Eu estou falando do Mateuzinho aqui. Eu estou cantando essa bola. A Paquita Rubro-Negra começou com essa conversa. O que ela falou hoje, William? A Paquita Rubro-Negra? Ela não falou, ela não se hoje pronunciou ela tá ainda. gostando. Paquita Rubro-Negra acho que foi dormir tarde e tal, tá acordando mais tarde hoje. Eu acho que ela ainda não se posicionou. Estou com saudade dela, inclusive. Mas a Paquita começou a chamar a atenção para o Matheus. Eu falei, deixa eu ver direito esse menino. E olha, ela tem razão, hein? Ela tem razão, cada vez mais vai se comprovando. Agora, pode falar, Bel. Se eu fosse o Isla, acabou a data FIFA, pega o primeiro avião, Santiago, Rio de Janeiro, volta logo. Isso, volta logo. Não dá brecha. Se o Renato ou o Marcos Braz falar, Isla, quer ficar mais um dia curtindo a família aí? Não, já tô voltando. E vou treinar amanhã de manhã. Volta logo porque o Mateuzinho tá jogando bem. Lembra aquela música lá, o Chorão cantava? Você deixou ela de lado para falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas. Ela deu brecha, eu me aproximei, porque eu me fortaleço, é na sua falha. É mais ou menos assim o Isla indo lá para a seleção chilena e o Mateuzinho se fortalecendo na falha do Isla. Deu brecha, ele se aproximou e pode pegar a vaga, não é verdade? E ele já tem a opinião pública do lado dele, né? Paquita Rubro-Negra é uma influência. É um rastilho de pólvora, a Paquita Rubro-Negra. Elogiou, faz assim, ó. Já vai. A coisa já pega fogo. Nação fecha. Coisa já pega fogo. O Mateuzinho. Mas isso influencia, né? Quer dizer, já tem um estado de espírito coletivo, assim. O cara já é um sucesso de público. E também passa a ser um sucesso de bilheteria, porque ele rendeu. Ontem rendeu muito. Olha, só não foi o melhor em campo, porque tinha muito candidato a melhor em campo. Nossa. Né? E o Andrés, eu acho que foi uma coisa assim, acima. O Andrés entregou tudo que a gente estava cobrando aqui. Lembra que a gente falou? Não, no meio campo, alguém precisa subir, alguém precisa fazer essa ligação. Ele fez tudo isso ontem. Fantástico. O Flamengo sobra, né? Essa presença do Pedro na área é uma coisa que dá uma inveja, né? Todo mundo fica discutindo falso 9, verdadeiro 9, centroavante que não funciona. E o Flamengo simplesmente tem o Gabigol e o Pedro. Saiu ontem com problema, com dores no joelho, né? O Pedro, mas mais um grande jogo. É o que você falou. Faz gol, sabe jogar, dá assistência. O toque de calcanhar que ele dá pro Kennedy é maravilhoso, né? Aliás, ontem, né? Até para passar pro Prats, a gente tá vendo o Andrés Pereira aqui, mas assim, falando ainda do Pedro, a gente estava questionando aqui, Prats, quem vai ser garçom? Ainda perguntei, não foi, professor? Ainda perguntei, mas quando não tem garçom, o que você faz, hein? Porque precisa ter alguém ali para trazer, colocar o prato à mesa, né? Colocar o copo, servir e tal, etc, né? Como é que faz? Aí o Pedro nos ensinou como é que faz, não é? O que é? Você vai lá e se serve, meu amigo, se vira e serve os outros também, e foi o que ele fez ontem. É isso aí, William. Não, quando não tiver garçom, você vai ao refeitório, É isso, você foi vai buscar lá. Sim, você que vai retirar os pedidos, claro. Não fica esperando chegar tudo na mesa, tudo na mão, não é assim não. Não é todo dia que chove, né, William? O que acontece aí o Flamengo resolveu o jogo ontem no primeiro tempo. Eu só discordo dos companheiros em relação a quem não pode tropeçar.
quem não pode tropeçar é quem está atrás. Quem está nesse momento aí, claro que o Flamengo é o segundo colocado e parece que a disputa do título brasileiro, ela está restrita hoje a Galo e Flamengo, mas o Galo tem uma vantagem. A gente não pode perder isso de vista. O Atlético tem 11 pontos a mais. Tem 2 jogos a mais. Sim, primeiro, o Flamengo tem de ganhar os 2 jogos. Contra Atlético Paranaense e Grêmio. Sabe-se lá a situação que o Grêmio vai estar quando enfrentar o Flamengo. Pode ser um jogo para talvez o Grêmio tentar se salvar da Série B. Vai saber. Não dá para saber. O que acontece é que o que fica para o Renato ontem de muito positivo foi que o time jogou no primeiro tempo. Um jogo contra um time, como falou bem o Abel, que tem limitações, mas é muito organizado para marcar, muito organizado para se defender, que sabe o que tem de fazer no campeonato como Juventude. O Flamengo resolveu a parada em 45 minutos. Poucos conseguiram isso no Campeonato Brasileiro. O Flamengo conseguiu. É o mérito do Flamengo aí. Grande jogo do Andreas Pereira, mas na situação atual de classificação do Brasileiro, quem não pode tropeçar é o Flamengo, não é o Atlético. Quem tem de buscar a ponta é o Flamengo. O Atlético está na ponta. Então, mas o Atlético também não pode, hein, porque eu acho que é uma situação igual, porque se o Atlético tropeçar, o Flamengo fica dependendo só dele no confronto direto. O Atlético também não pode tropeçar. Não, esse dependendo só dele, a gente considera que o Flamengo vencerá os jogos que faltam, mas não dá para considerar isso. Então, mas aí depende só dele, porque é isso, ele precisa vencer os jogos que faltam e aí ficaria num confronto direto com o Atlético de vencer o Galo. É só dele, na prática é isso, é só dele. Então, mas nessa situação de 11 pontos atrás, quem está 11 pontos atrás que não pode mais largar ponto no meio do caminho. Claro que se o Atlético largar pontos no meio do caminho, eu entendi, o Flamengo vai depender de vitórias dele para ser o campeão. Mas nesse momento, o Flamengo tem de buscar tirar uma vantagem que é considerável para o Atlético. Que é considerável, porque assim, tem um jogo no Maracanã, mas jogo no Maracanã, para o Flamengo diminuir a diferença, ele tem de vencer. Por exemplo, se empatar no Maracanã, Flamengo e Atlético, o Atlético é um resultado muito interessante. Então quem não pode mais largar ponto agora é quem está atrás, está 11 pontos atrás. Mas você acha que o Atlético olha esses 11 pontos assim, né? Fala, bom, calma, gente, vamos controlar aqui. Não, eu acho que o Atlético olha para isso, fala, gente, não pode dar uma brecha aqui. É o sinal amarelo do Hever, né? Não pode dar uma brecha aqui. A gente não pode perder ponto. Ele não pode deixar os caras nem pensarem em colar na gente, porque é o seguinte, tem esses jogos, mas se o Atlético, por exemplo, tropeça, então na próxima rodada, contra quem o Atlético joga? Atlético Goianiense, né? Goianiense e Galo, Flamengo e Cuiabá. Isso. A tendência é que os dois vençam de novo. É uma rodada a menos, William. Vai fazendo a conta. É um jogo a menos. Mas se o Atlético dá um empate e o Flamengo vence, isso já dá um embalo a mais pro Flamengo. Os caras, opa, estamos tirando. Isso aí você alimenta mais ainda o adversário. Por isso que eu estou falando, são 11 pontos, o Flamengo tem 2 jogos para fazer, mas se você dá uma tropeçadinha, você dá uma alimentada no outro. Fala, tá vendo? Os caras estão sentindo a pressão. Vamos para cima. Vamos fazer uma mistura de William Tavares e Rafael Prats. Bora. Nenhum dos dois pode tropeçar. É basicamente isso. Os dois estão voando. É basicamente isso. Não pode não, mas eu entendo o que o Prats fala no sentido de que se o Galo tropeçar, ele bate assim a poeira e continua. Se o Flamengo tropeçar, ele rola ali atrás e nunca mais pega. É que nem o Palmeiras. O Palmeiras estava na cola até quando? 3, 4 rodadas atrás. Parou de ganhar, a casa caiu. Já e tem a coisa do ânimo, né, Abel? É isso. Vamos supor que a diferença aumente entre Atlético e Flamengo. O ânimo do Flamengo já vai ficar mais, né? Não é muito melhor você ter uma situação como a de ontem. O Renato já naquele jeito lá, na hipnose lá, né? O Renato na hipnose, ele vai lembrar, vai fazer... Ele acorda. Quero ver cadê os corneteiros que falaram que o Renato ia largar o Brasileirão, que o Flamengo isso, que o Flamengo aquilo. Olha lá, cara, olha lá o Prats dando risada. Prats. Se empatar a próxima, largou. É maravilhoso isso. Olha aí, na verdade, o futebol, meus senhores e fãs de esportes, é uma grande figura de linguagem para a gente não concluir o seguinte. Se você ganhou, não largou. Se você não ganhou, largou. Você entendeu como é que é? O frigir dos ovos é isso, viu, William Tavares? Lembra o jogo contra o América Mineiro? Na véspera, 3, 4 dias antes de viajar para Guayaquil, teve vários titulares que nem viajaram para Belo Horizonte, porque ele ia jogar um jogo decisivo contra o Barcelona, né? Do Equador. Quase ganhou o jogo, levou o empate no final do América. Teve um monte de gente que falou, não, tá largando, bababá. Olha aí o Flamengo isso? Aí. Diga, Prats. Sabe o seguinte? Não, ele jogou a toalha.
Aí depois ele foi lá e pegou a toalha de volta. Eu não acho que ele jogou a toalha ali, Prats. Eu não acho, não. Eu não acho que ele jogou a toalha. Tinha uma decisão era a estratégia ali na Libertadores, que você mesmo, Prats, disse aqui que o 2-0 não estava resolvido. Eu falei, o Flamengo tá verdade. Você falou, não, William, é perigoso, cuidado com o Barcelona e tal. Então, não tava, né? Então aí ele ponderou ali. Eu acho que ele não fez errado ali, não, hein? Você guardou, hein? É lógico. Rancoroso, hein? Eu guardo aqui. Tudo que você ranço, disser aqui pode ser usado contra você no F360. É mais ou menos assim o negócio. Ô, e vocês William, guardam as minhas também. Fala, Prats. Não, brincadeiras à parte, eu quero dizer o seguinte, que quando uma equipe que está disputando o título não vence, não quer dizer que ela jogou a toalha ou desistiu do Campeonato Brasileiro. É que tem um time do outro lado também. Sim. O time do outro lado, por pior que seja, ele vai dificultar muitos jogos. Ainda mais agora que a gente está falando aqui de quem está brigando por título está enfrentando o time que está brigando para não ser rebaixado. Sim. Esses jogos, claro que é uma diferença técnica muito grande, mas esses jogos têm um componente emocional pesado, os times mais frágeis se preparam de uma maneira diferente, se eles ganharem um ponto, eles têm de levantar as mãos para o céu. Então, assim, tem tudo isso. Eu acho que não dá pra gente resumir assim, o Flamengo empatou com o América. O Renato, tá vendo? Aí, o Renatão. Ê, Renatão, hein? Tá vendo? Não vai querer brigar mais pelo brasileiro. Mas não foi porque empatou. Foi porque ele não levou vários titulares nem pro banco. É isso. Foi isso. E aí esqueceu de levar em consideração a Libertadores. Também. Como é que é? Ele poderia ter levado e não ter vencido também. Sim. O que acontece aí é que a visão em relação ao Flamengo é um pouco deturpada pelo aproveitamento do Atlético. O Atlético não perde a um turno no campeonato. É muito difícil disputar. Está enfrentando alguém que, quando deixa 2 pontos, nossa, vamos fazer aqui uma festa que agora, para deixar esses 2 pontos de novo, vai demorar, sei lá, 7 rodadas. Então, assim, é muito difícil. Mas o Abel estava falando aqui, e a gente até, eu puxei o teu xará lá do Palmeiras, porque é o seguinte, né, professor? Mérito para o Renato. Hein? Claro. Porque ele está jogando com um time completamente descaracterizado. Eu sei que o Atlético também está. Acabamos de elogiar o Cuca. Como ele está equilibrando bem, como ele está dosando bem. Está lá o Cuca. São 2 treinadores que estão dando um exemplo aí de como dosar, como lidar com os desfalques, com lesões, com desgaste de jogadores, né? Aproveitando os bons elencos que tem em mãos. Então, assim, a gente já falou bastante do Cuca. Vou trazer um pouquinho aqui para o Renato. Parabéns também. Sim. Né? Porque ele está conseguindo arrancar coisas de jogadores que não rendiam tanto assim. Está começando a dar liga. A gente falou ontem, né? A dificuldade é que, assim, tem jogadores que podem resolver, mas precisa dar liga. Tem o coletivo, tem o jogar junto ali. E isso está começando a dar resultado também. Poxa, aquele time de ontem nunca jogou junto. Está ficando confiável esse time. Pois é, mas eu acho que tem muito daquilo do Renato que a gente sempre elogia, né? O Renato, todo mundo se sente incluído no grupo do Renato. O Rodinei ontem era candidato a sair jogando. Nós colocamos na nossa telinha aí, o Rodinei, né? E o que o Rodinei participa, mesmo não jogando, você vê ele ali no banco participando. Ele entrou ontem. Aquela coisa, ele sempre entra, né? É aquela coisa descontraída depois do gol de falta do Andrés. Vocês viram a leitura labial lá? Que o Renato vira para o Michael e fala, desse aí fiz muitos. Aí o Michael olha para ele e fala assim, isso no jogo? Desse jeito? Muitos. Então é aquela coisa leve, aquele jeito leve de levar a vida. Isso também influencia. Porque todo mundo se sente parte desse todo. Não é em todo jogo que dá certo. O Flamengo acabou de dividir um jogo que a gente falava que é demais jogar sem Arrascaeta e Everton Ribeiro. Sim. Sofre. Claro que tem sofrimento. Não é panaceia para tudo. O Renato não é mágico. Não é todo jogo nessa toada. Mas o de ontem foi muito especial, né? O primeiro tempo foi muito especial. O gol do Andrés foi um negócio tão especial, lembrou aqui o Abel. Fazia muito tempo que não tinha um gol de falta no Flamengo, né? O Flamengo, quem teve Zico, né? Tá acostumado com gols de falta a rodo. Petkovic, né? Isso. Gols de falta. Bebeto cobrava bem falta também, né? Também. Enfim. E está acostumado com gols de falta. Então era uma coisa assim, eu lembro recentemente João Guilherme narrando os jogos do Flamengo na Libertadores e tudo, e fala, será que agora, nação? Será que agora essa bola é para fora? Será que agora, nação? Será que agora a bola na trave? O goleiro pegava, não entrava de jeito nenhum. Mas ontem a bola entrou. E veja só que teve um torcedor do Flamengo, tem uma imagem, inclusive, foi feita lá no estádio, torcedor que cantou a bola, hein? Ele previu o futuro. Vamos ver aí. Há um gol de falta.
Olha só, último gol de falta, Diego contra o Paraná em junho de 2018. O Paraná do Vitão já tá na D de dado. Que coisa, Caiu não pra lembra D, isso. pra O D Vitão de tá lá dado. na redação. Deu Vitão. tempo de cair 3 divisões, Ufa, Vitão. para, Hã? o Vitão tá lá na redação, coitado, não merece. Era a junção do Colorado com Pinheiros. Isso. Era, não é? É pra você, Vitão. 1.221 dias entre um gol e outro, 233 jogos no período, o Fla fez 452 gols desde então. Coisa não? Não é... Hiato, hein? Uma falta de respeito, um time como o Flamengo ficar Não é? tanto tempo sem fazer gol de falta. Um time que teve Zico. Você vê? Mas legal. Justiça seja feita, não é um problema só do Flamengo, né, Abel? Os igual outros brasileiro, grandes igual também. A brasileiro. seleção brasileira. Né? Não Faz pinta gol de muito falta. gol. Porque aí a gente se lembra de Zico, de Roberto Dinamite, de Zenon, de Marcelinho Carioca, De Cá, Neto, de Cá, Ailton etc. Lira. Ailton Lira. Marcos Assunção. Marcos Assunção. Por que não? Eu só não me lembro, viu, fã de esportes, você torcedor rubro-negro que está nos assistindo. Eu não me lembro do Renato fazendo gol de falta. Eu também não lembro, Ele falou que fez O vários Renato, daquele jeito. olha aqui, quem não viu... Ainda mais desse jeito aí, hein? Você falou o Renato não é mágico, técnico, né? Mas o Renato vai ter que mostrar o DVD, esse gol de falta aí. Ele jogava muita bola, fazia gol de tudo que é jeito. Foi um monstro, né? No Grêmio, no Flamengo e tal. Mas eu não lembro de gol de falta. E ainda mais desse tipo. Nesse nível? Não, até porque os times em que ele jogava tinham o cobrador de falta oficial.